Agora vamos dar início à nossa palestra sobre previdência complementar. Quais as consequências da não implantação do regime e os temas relevantes que estarão em discussão, tá? Para tanto, vamos convidar uma das nossas palestrantes, a Fabiana Ishikawa, por favor. Bom, a Fabiana é formada em jornalismo com pós-graduação em comunicação organizacional e relações públicas pela Faculdade Casper Libero e é MBA em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing na ESPM. Tem cerca de 20 anos de experiência no setor de previdência, onde atuou nas áreas de comunicação, atendimento e ouvidoria. Participou da implantação da Assessoria de Comunicação do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, o IPESP, e da estruturação dos postos de atendimento regionais da São Paulo Previdência, o SPREV, e na SPREV também exerceu a função de assessora de relacionamento institucional. Atualmente é coordenadora de comunicação da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo, a Previcom. Teremos também a nossa Márcia Paim Romero, por favor. A Márcia é coordenadora geral de normatização e políticas de previdência complementar, auditora federal de finanças e controle da Secretaria de Tesouro Nacional. Atualmente é coordenadora geral de normatização e políticas de previdências. Na Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social, unidade responsável por propor políticas e diretrizes para o fortalecimento do regime de previdência complementar e orientar, acompanhar, supervisionar a instituição do RPPS pelos entes federativos. Atuou como conselheira do Conselho Nacional da Previdência Complementar, o CNPC, entre os anos de 2019 e 2022. É membro do Comitê de Assessoramento Técnico da FUNPRESP, na Secretaria do Tesouro Nacional, atuou na Secretaria da Dívida Pública, mestre em Gestão Econômica de Negócios da Universidade de Brasília, a UNB, especialista em Gestão em Instituições Financeiras pela Universidade Católica e graduada em Ciências Econômicas pela UNB. No Ministério da Previdência, é responsável pela área de atendimentos a municípios sobre o tema de previdência complementar. Vamos dar início, então. Por favor, Márcia, tens a palavra. Fique à vontade. Será que dá para tirar? Não dá. Fica parado mesmo, né? Tem um aqui, né? Alô? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Como o César falou aqui, a nossa área lá no Ministério é a área responsável, né, por orientar os municípios na implantação do regime de previdência complementar. Então, eu vou estar aqui até o final do dia também, ali no atendimento. Quem quiser conversar um pouquinho, tirar alguma dúvida, tem alguma questão relacionada à previdência complementar, que eu acho que o nosso tema aqui, a gente vai dar um panorama da implantação, falar um pouquinho sobre CRP, mas talvez alguma dúvida específica que vocês tenham, a gente não alcance aqui, estou lá fora à disposição. Vamos fazer aqui só uma enquete para a gente entender a realidade de vocês, né? Os municípios de vocês já têm lei do regime de previdência complementar aprovada, publicada?
Quem não tem? Então, quem não tem, precisar de algum suporte, nos avise, estamos à disposição. Convênio de adesão firmado com a entidade de previdência. Alguém deveria estar com o convênio assinado e ainda não conseguiu finalizar esse processo? E quem já está com o processo aí redondo, já assinou o convênio de adesão, já está com a lei aprovada? Ok, maravilha. Vou passar para vocês aqui, começar assim com um panorama da implantação. Vamos falar sobre esse estágio da implantação no Brasil. A gente pode falar assim, regime de previdência complementar era uma realidade, né? Nos últimos painéis eu vinha para explicar o que era o regime, como funcionava. Hoje em dia a gente fala, não, agora virou o dia a dia, né, dos municípios, e a gente ainda tem essa fase aí de contratação da entidade, que a gente vai conversar um pouquinho. O que eu estou fazendo aqui? Então, vamos lá. Só relembrando, né, como foi esse processo que todos vivemos aí. A emenda 103 determinou que tínhamos até 11, né, até novembro de 2021 para implantar a previdência complementar. A portaria do Ministério determinou um prazo aí até março de 2022 para fins de emissão do certificado de regularidade previdenciária. Esse prazo, então, os municípios devem, né, deveriam ter aprovado lei até essa data. E o critério de contratação da entidade foi estabelecido até 30 de junho de 2022. E aí, quem tem que fazer a assinatura do convênio de adesão são aqueles municípios que declararam lá no DIPR que realizaram contratação de servidores com remuneração acima do teto. Então, quem colocou sim no DIPR e não contratou a entidade de previdência, a gente recebe da Previc a informação regularmente, né, de quem são os municípios que contrataram. Quem não tem o contrato assinado com a entidade está com esse critério irregular. Então, quando a gente olha o mapinha do Brasil, quando a gente olha estados e capitais, nós temos apenas Roraima, que não ainda aprovou a lei. Temos as capitais Belém e Maceió, que ainda não aprovaram lei também. E quando a gente olha aqui em amarelo, são aquelas capitais, né, que não fizeram a contratação da entidade. Então, a gente tem algumas capitais ainda que não realizaram a contratação e Maranhão e Rio Grande do Norte também não contrataram a entidade. Então, o nosso mapa já está quase verdinho, né, quando a gente fala de estados e capitais. Esse quadrinho aqui tem um olhar, né, sobre os municípios também. Nós temos regime de previdência complementar redondo, vamos dizer assim, entidade e lei. Já temos 708 municípios que já contrataram as entidades de previdência, temos 1.200 que aprovaram lei e temos 182 ainda sem a lei aprovada. Então, é um número aí pequeno, né, de municípios que não aprovaram lei, e o convênio de adesão a gente sabe que vão ser só para aqueles municípios que vierem a fazer contratação de servidores com remuneração acima do teto. Aqui é um mapinha para a gente ver os municípios, né? Desse lado aqui seria um mapinha que mostra aprovação de leis, né? Então, aqueles que têm 100% de leis aprovadas estão em verdinho, menos aí de 50% já estão em vermelho. Então, está concentrado aqui na região norte, os municípios que não aprovaram leis, e aqui a gente mostra o mapinha do convênio de adesão. A gente está com um lado um pouquinho mais verde nessa parte aí, né? Centro, oeste, sudeste, sul, e ainda uma parte boa aqui que não tem convênio de adesão assinado, mas não necessariamente tão irregulares, né? Podem ser municípios que de fato não têm servidores com remuneração acima do teto. Quando a gente olha os servidores públicos do país, então 98% dos servidores públicos municipais, estaduais já tem a lei aprovada, né, dos municípios, e 87% já tem convênio de adesão. Por isso que eu digo com tranquilidade, assim, previdência complementar é um assunto realmente que passou
a ser realidade no âmbito dos municípios e estados brasileiros, né? Então, todos os municípios com RPPS já têm os novos servidores ingressando no modelo misto, né? Que seria RPPS mais RPC, e a gente fala que seria o RPPS limitado, que é o RPPS limitado, tem os benefícios limitados ao teto do regime geral. Aqui é só uma curiosidade, porque a gente sempre, os municípios que não contrataram entidades, sempre perguntam, mas quem são as entidades que estão operando, né? Então, a gente mostra que são 25 entidades de previdência que foram contratadas por esses estados e municípios. Eu falei para vocês, 708 já contrataram entidades de previdência privadas. Então, são 12 entidades de natureza pública, que são aquelas entidades que foram instituídas, né, por estados ou municípios, e 13 entidades de natureza privada, que são entidades que não foram instituídas por estados e municípios e estão atuando com municípios, né? Então, a gente mostra aqui, né, quem são as principais. Eu não vou falar o nome de todas, né? Mas coloca aqui quantos municípios ou estados elas estão administrando, né? Então, tem a Previcom com 23 municípios, tem BB Previdência com quase 200, temos Banrisul com 135, Família Previdência com 110, mas isso não significa que o número de servidores públicos é tão grande assim. Então, a gente mostra nessa barrinha qual seria o potencial, porque tem entidades que têm mais capitais, tem estados, então pega um público potencial maior. Então, a gente trouxe aqui só como curiosidade para vocês verem quem são as entidades e o tamanho, né, de entes que elas estão atendendo. E agora vamos para a parte, eu falei assim, da parte inicial de implantação, que seria aqueles prazos, né, da lei e do convênio de adesão, e aonde estamos, né? E quando eu coloco o DRPC aqui, é o Departamento do Regime de Previdência Complementar, onde nós estamos trabalhando agora com estados e municípios, essencialmente. A gente tem trabalhado nessa análise da regularidade previdenciária, então ainda temos um estoque de leis que a gente está analisando. A gente, lembrando, né, que após, quando vocês enviam para a gente a lei no GESCOM, a gente faz uma análise da lei, e se tiver alguma questão na lei que esteja com alguma desconformidade em relação à legislação da Previdência Complementar, a gente notifica o município para alterar. Às vezes é uma notificação só de uma recomendação, olha, seria melhor que a lei tivesse assim, e às vezes não, é uma recomendação de que, de fato, entende-se que precisa a lei ser alterada. Então, a gente está nesse processo ainda de análise das leis e elaboração de notificações. Também temos a parte de interação aqui com as entidades na operacionalização do plano. Então, algumas questões, algumas dúvidas, a gente está trabalhando com isso. A gente lembra, temos uma sala virtual, né, uma sala de atendimento, toda sexta-feira também, de 12h30 às 4h, 2h30 às 4h. Então, assim, quem tiver uma dúvida de previdência complementar e queira, né, entrar lá no Teams para tirar alguma dúvida na sala virtual, é só agendar lá com atendimento, e a gente faz também esse atendimento. E tem um outro aspecto que, para aqueles que já implantaram a Previdência Complementar, talvez seja um momento de amadurecer o tema da migração dos servidores antigos, né? Então, muitos municípios fizeram a implantação da Previdência Complementar, os novos servidores estão ingressando, muitas vezes com inscrição automática na entidade de previdência, e não foi trabalhado a questão dos servidores antigos, né? Se o município vai incentivar a migração, se não vai. A própria regulamentação, muitas leis dizem que isso seria regulamentado e não foi regulamentado. Então, é um tema que a gente elaborou uma cartilha com orientações, com modelo de projeto de lei. Então, é um tema que pode ser trabalhado pelo município. Então, tem esses assuntos que estão em curso. E aí vamos falar um pouquinho das consequências da não implantação da Previdência Complementar, né? Lembrando, a implantação da Previdência Complementar não é uma exigência do Ministério, é uma determinação constitucional, né? Então, lá no parágrafo 14 do artigo 40 da Previdência, 40 da Constituição,
tem lá uma disposição que é: estados e municípios instituirão previdência complementar. Então, é uma determinação constitucional. Por isso, está regulado, né, na portaria 1467, a implantação da previdência complementar. E aqui a gente está mostrando para vocês aquele número que eu tinha falado, né? Temos 185 entes que estão irregulares no critério porque não apresentaram a lei. E a lei, gente, tem um modelo de projeto de lei, né? Um modelo que está sendo amplamente utilizado pelos municípios. Então, não tem muita discussão no texto do projeto de lei. Então, a gente recomenda que aqueles municípios que não tenham ainda aprovado a lei, que peguem lá a minuta de projeto de lei, o guia, né? E avancem, porque não vale a pena ficar com esse critério regular, porque não tem tanta complexidade. Muitos municípios falam assim: meu município não contrata ninguém com remuneração acima do teto, então nem preciso ter a lei. Precisa ter a lei, né? A instituição é para todo mundo. Então, aprovem a lei e regularizem o critério, né? Não tem razão desse critério ficar irregular. E a gente quer fazer hoje aqui um destaque em relação à notificação, né, de alteração da lei. Muita gente aprovou a lei e nunca mais olhou para o assunto. E está lá no GESCOM a notificação pedindo para alterar a lei, e o CRP já foi regularizado. O critério de quem não está atendendo a recomendação está sendo irregularizado, esse critério. Então, aprovou a lei, mas já está com critério irregular porque não atendeu a notificação. Então, a gente tem 104 municípios. Aqui em São Paulo, temos 8 municípios que aprovaram a lei, foram notificados a alterar a lei e agora estão com o CRP irregular por conta de não atender esse ajuste na lei. Então, aqui a gente mostrou aqui onde é que estão, né, os municípios que não aprovaram lei. A gente tem uma concentração aqui em Minas Gerais, que não aprovou lei. Pernambuco também tem 17 municípios que não aprovaram. E a gente tem casos que é de notificação não respondida. Então, a gente tem aqui Ceará com 22, São Paulo também tem, né, notificações não respondidas. Então, a gente recomenda que abram o GESCOM e trabalhem esse tema das notificações. E aí, vocês podem perguntar, mas o que o Ministério está notificando, né? O que a Secretaria está notificando? Então, tem vários temas que geraram notificações, alguns concentram mais, e a gente tem 2 temas que são campeões, digamos assim, de irregularidade na lei. Primeiro, a alíquota de contribuição, né? Então, alguns municípios colocaram uma alíquota de contribuição muito baixa ou muito alta, e a gente notificou em relação a essas alíquotas insuficientes, porque a gente, lembrando, né, é uma determinação constitucional a implantação da Previdência Complementar, mas a determinação de o município oferecer a Previdência Complementar não é para deixar o servidor sem a sua proteção previdenciária. Então, não adianta criar uma Previdência Complementar com uma proteção que não seja suficiente. Então, tem que ter uma alíquota razoável, né? E a gente estabeleceu em nota técnica, né, uma alíquota mínima aí de 7,5%. Então, a gente recomenda que essas leis realmente teriam que ser alteradas. Então, tem 263 leis nessa condição. Temos um problema aqui na vigência do regime de previdência complementar, é um tema que sempre traz dúvida. E alguns municípios têm colocaram a vigência em períodos que não são os da orientação. Por quê? Quando que a gente fala que o regime de previdência complementar está vigente? Então, sempre tem essa dúvida, né? Ele está vigente quando eu aprovo a lei? Ele está vigente quando eu assino com a entidade de previdência? Quando que é a data? E isso é um marco fundamental, né, para o município, porque todo servidor que ingressar a partir da data de vigência do regime de previdência complementar, ele tem a sua vida previdenciária muito diferente do servidor que ingressou antes da vigência. Então, a pergunta é, qual é essa data de vigência, né? Qual é a data que fixa, a partir de hoje, todos os novos servidores eles estão com RPPS limitado, ou seja, os benefícios do RPPS limitados ao teto. Essa data de vigência está regulada na portaria 1467.
E está lá dizendo, a data de vigência é a data da aprovação do convênio de adesão com a entidade de previdência. Então, se você aprovou a lei, vamos supor, em 2021 a lei foi aprovada e não assinou o convênio de adesão com a entidade de previdência, o regime de previdência complementar ele não está vigente. Então, todos os servidores que ingressarem, eles estão no regime antigo, né? Apenas após a aprovação do convênio de adesão, que seria, você assina o convênio de adesão com a entidade, vai para a Previc, quando esse convênio está aprovado pela Previc, sai a portaria de aprovação, essa é a data marco do regime de previdência complementar. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. E alguns entes estabeleceram essa vigência com a lei. Por que não pode ser com a lei a vigência do regime? Aprovei a lei, está vigente. Porque o objetivo, né, do regime de previdência complementar é que o servidor que ingressar no ente, ele vai ter a sua aposentadoria limitada, ao benefício do regime geral, mas ele vai ter a proteção complementar. Se a lei está aprovada e o convênio de adesão não está assinado, qual é a proteção que esse servidor vai ter? Então, não tem proteção previdenciária. Então, assim, o regime de previdência não está, né, vigente se não houver a assinatura do convênio de adesão com a entidade de previdência. A gente fez algumas notificações sobre isso, 60 notificações. E aí tem outros temas aqui, vedação de adesão de servidores antigos. Então, assim, o parágrafo 16 da Constituição diz que é um direito do servidor antigo migrar. E aí muitos falam assim, é proibido o servidor migrar. Não pode proibir. Você só pode não indenizar o servidor, dizer para ele vai assinar um formulário dizendo, olha, este município optou por não incentivar a migração. Então, não há qualquer compensação se você migrar em relação ao que você tinha aportado antes. Então, esse tema também tem que ser alterado. E outros temas aqui, tem temas menores, às vezes a lei vem sem um pedaço, a base de cálculo da lei veio errado, tem algum erro, algum tema na lei que não é de previdência complementar. Então, tem alguns outros temas que eu acho que a gente não precisa entrar. E aqui eu estou trazendo aqui quem foram os municípios que colocaram no DIPR. Sim, eu fiz contratação de servidores com remuneração acima do teto. Então, a gente tem 104 municípios que deveriam estar com convênio de adesão assinado, ou seja, eles disseram que estão fazendo contratação de servidores com remuneração acima do teto do regime geral e eles não têm convênio de adesão assinado. Esses, eles estão irregulares, né, nesse critério. E a gente tem aqui, ó, no estado de São Paulo, 14 municípios que não assinaram o convênio de adesão ainda e estão fazendo contratação de servidores. Então, eles já estão com essa irregularidade. E quando a gente fala em consequências, não é só o CRP irregular. A gente lembra, é um dever nosso do departamento, a gente tem oficiado os tribunais de contas, e estamos listando, olha, esses municípios estão fazendo contratações e não estão com o convênio de adesão assinado. Então, os tribunais de conta também, né, vão atuar nessa fiscalização da implantação, tendo em vista, né, que a gente tem ainda uma concentração de municípios que não chegaram nessa etapa, que é tornar o regime de previdência vigente. Tem um outro aspecto que é recente, que a gente observou, que são municípios que assinaram o convênio de adesão, né, tem a lei aprovada, assinaram o convênio de adesão, mas não operacionalizam o convênio. Então, o que isso significa, né? O município assina o convênio de adesão, a Previc aprova o convênio de adesão, mas ele não faz o aporte. Os servidores ingressam no município, ele não ajustou a folha de pagamentos, ele não conseguiu ainda enviar essa informação para a entidade de previdência, ele está com o CRP regular, mas ele não operacionalizou. Isso é um problema grande, gente. Assim, a gente soltou uma nota técnica esses dias sobre esse tema, né? Porque, como eu falei, para a vida previdenciária do servidor, depois que você assina o convênio de adesão, ele tem direito ao aporte ao regime de previdência complementar. Então, se o município ingressa o servidor no município novo, tem convênio de adesão assinado, mas não operacionalizou isso com a entidade de previdência,
tem um problema aí. Esse servidor, ele está vinculado ao regime de previdência complementar. Ele não pode ficar no RPPS pleno, né, sem o limite ao teto. Então, qual a orientação que a gente soltou para esses municípios? Quem tem atrasado essa operacionalização, alguns entes atrasaram 1 ano. Eles assinaram o convênio de adesão e não mandaram, né, nenhum aporte para a entidade. Então, a orientação é: todos os servidores que ingressaram no município após a aprovação do convênio de adesão, eles vão ter que ter direito a esse aporte retroativo no regime de previdência complementar. E o RPPS vai devolver as contribuições sobre essa parcela de remuneração que excedeu o teto. Então, vai ter todo um operacional aí no município, né, que vai ter que voltar esse servidor para o regime dele adequado. Então, que a gente fique atento a essa não operacionalização do regime de previdência. E aí eu trouxe o artigo da portaria 1467, que eu falei para vocês, olha, sempre tem dúvida, né? Eu trouxe aqui exatamente o artigo, é o artigo 158 da portaria 1467, que explica qual que é a data de vigência do regime, né? Então, fala aqui, ó, o RPC terá vigência a partir da autorização do convênio de adesão ao plano de benefícios da entidade de previdência pelo órgão fiscalizador. Então, a partir dessa data, ele está vigente. Então, todo mundo que ingressar a partir da aprovação do convênio com a Previc está no regime novo, ou seja, no regime RPPS mais RPC. E aí, a gente ainda tem aqui um parágrafo primeiro A, que ele fala aqui, né, que alguns entes protocolaram via licenciamento automático. Quem protocolou por licenciamento automático na Previc é a data que protocolou, essa data de vigência. Quem aguardou a Previc autorizar o convênio é a data que a Previc autorizou. Então, tem essa explicação aí sobre qual é a data de vigência. Então, a gente foi essa que eu já comentei, né, que foi essa recomendação. Quem atrasou na operacionalização do convênio tem essa orientação nossa, né, de que se vinculou ao RPPS, o RPPS deve restituir de volta, né, ao ente os valores que foram vertidos sobre a remuneração que excede o teto, e o ente vai pegar esse valor e vai aportar no regime de previdência complementar o valor que ele deveria ter aportado desde quando esse servidor ingressou. Então, fica essa recomendação. E aí eu vou entrar agora em alguns temas que a gente está trabalhando na Previdência Complementar, porque vocês vivem o mundo do RPPS, mas saberem assim, o que está rolando no universo do regime de Previdência Complementar, os temas mais atuais, né? Então, a gente tem aí, desde o início do governo Lula, foi aprovado um decreto, um grupo de trabalho que está revisando vários temas no regime de previdência complementar. Então, alguns temas foram eleitos aí para serem trabalhados com o grupo de trabalho. Esse grupo está acontecendo, já renovamos aí o grupo. E tem alguns temas, né? Eu coloquei em amarelinho os temas que a gente já aprovou, né? Então, esse GT disse que ia trabalhar a parte de avaliação e registro de títulos e valores imobiliários, processo de escolha de dirigentes e conselheiros e equacionamento do déficit de 2022. Ficamos de estudar a retirada de patrocínio e a rescisão do convênio de adesão e procedimentos para apuração dos resultados das entidades fechadas. Esses temas em amarelo a gente já conseguiu vencer, então retirada de patrocínio a gente publicou a resolução 59, né, que trouxe uma nova visão sobre retirada de patrocínio com algumas garantias, né, aos participantes que sofrem um processo de retirada. Lembrando que retirada de patrocínio para plano de servidor público não existe, né, essa modalidade, então não é uma preocupação aí para o servidor público. O servidor público não pode ter retirada de patrocínio, ele pode ter só transferência de gerenciamento do plano. Então, se, por exemplo, um município contrata uma entidade de previdência e essa entidade não está legal, o município não está gostando do atendimento ou não está gostando do desempenho, não conseguiu ajustar isso com a entidade, ele tem sempre a opção de trocar de entidade. Então, ele faz a transferência de gerenciamento para outra
entidade, nunca retirada de patrocínio. E também aprovamos a resolução CNPC 58, que trata do equacionamento de déficit de 2022. Então, o GT venceu esses temas. E aí, para vocês conhecerem, né, que agenda agora o CNPC está trabalhando. Tem essa parte de registro de títulos e valores mobiliários, que o RPPS também discutiu muito esse tema, carregar vencimento, marcar na curva, o que pode carregar vencimento, o que pode marcar na curva. Então, tem esse debate voltando para a discussão. Tem a questão dos critérios para apuração dos resultados. Esse aqui é um tema importante para os nossos planos de benefício definido. A gente está também trabalhando esse ano. Processo de escolhas de dirigentes e conselheiros. Tem um pleito aí de melhorar alguns aspectos desse processo de escolha de dirigentes. Tem a questão do custeio administrativo das entidades, que a gente está com esse grupo aí a pleno vapor, o plano de gestão administrativa. E um outro tema que estava na agenda, que a gente venceu, que é a questão da inscrição automática, que eu vou conversar um pouquinho sobre vocês. Então, o que a gente já conseguiu aí no ano de 2024, trabalhando aí nos temas da Previdência Complementar? Tem duas normas que eram muito desejadas pelos integrantes do regime de previdência complementar. Uma que era da tributação, que a gente conseguiu a aprovação da Lei 14.803, que altera o prazo para você escolher o regime tributário. Então, isso era um problema para o servidor público, para todo mundo, né? Ele ingressava no plano e ele já tinha que escolher se o regime dele era o progressivo ou regressivo, né? Ele tinha até 30 dias para fazer essa escolha de regime. E essa lei agora está dizendo, não, ele não precisa fazer essa escolha agora, ele pode fazer essa escolha só quando ele for realizar o primeiro resgate ou só lá no pagamento do benefício. Então, isso deu uma tranquilidade, né, para as entidades poderem trabalhar esse tema, o participante ingressa e depois, no momento adequado, ele faz a escolha do regime tributário. Então, a gente conseguiu a aprovação dessa lei. Quando eu falo a gente país, né? É um mérito nosso, assim, de todos que trabalharam para a aprovação desse projeto de lei. E essa resolução, eu acho que essa foi a gente trabalhou muitos anos, desde que eu trabalho com Previdência Complementar, existe, né, esse desejo de que a gente pudesse inscrever automaticamente os participantes. Então, esse foi visto assim como uma conquista do ano de 2024, que era um sonho nosso. Isso já tem em alguns países, a gente conseguiu a aprovação dessa inscrição. Aí eu vou falar um pouquinho sobre inscrição automática. Vocês já conhecem a inscrição automática, né? Quem já tem lei aprovada, quem está nos municípios já faz a inscrição automática, mas ela não era autorizada para planos privados, né? Então, uma empresa oferecia um plano aos seus, né, funcionários, aos seus empregados, não podia fazer a inscrição automática porque tinha um entendimento jurídico de que a Constituição diz que a Previdência Complementar é facultativa e, logo, sendo facultativa, você não pode inscrever automaticamente. E aí, o debate sobre isso, né, a economia comportamental nos ajudou, porque os cientistas da economia comportamental disseram, olha, os participantes não vão fazer escolhas, mesmo que seja para o seu bem, para temas complexos, como previdência, como vários outros temas financeiros que exigem muitas escolhas. E aí, alguns países começaram com essa opção, que eles chamam opt-in ou a opt-out, né, que eles chamam. Então, a inscrição convencional é quando o cidadão vai lá num banco, ou vai, né, o seu empregador vai lá e fala, eu quero participar do plano. Esse era o opt-in e assim funcionava a Previdência Complementar, né? Você tinha que assinar um formulário. E não tinha esse modelo de inscrição que é o opt-out, né? Eu te inscrevo automaticamente, eu aporto para você, ou seja, eu estou te concedendo um benefício claro, né? O empregador está lá aportando na sua conta para a sua proteção previdenciária e você tem o direito de sair. Então, esse é o modelo. E a gente conseguiu, né, o Ministério da Previdência conseguiu fazer essa construção jurídica, né? A Conjur soltou um parecer jurídico dizendo que o opt-out não fere a facultatividade do regime. Então, a partir de agora, o segmento de previdência complementar tem essa opção e os estados e municípios já estavam fazendo porque eles colocavam em lei
né? Então, tinham essa autorização em lei. Agora, as empresas, né, e os demais planos não tinham essa condição, não tinham essa autorização para fazer, porque a gente não tinha uma lei regulando isso. E a gente conseguiu regular via resolução do CNPC. Então, esse é um tema muito importante, que é o top one, assunto da Previdência Complementar, porque todas as entidades estão trabalhando agora, conversando com os patrocinadores, né, para tentar agora operacionalizar a inscrição automática. E aí, a inscrição automática, a gente lembra, né, começou... Os primeiros casos que a gente teve foi o Reino Unido, depois Estados Unidos, Nova Zelândia, né? A gente tem uma recomendação da OCDE dizendo que para planos de contribuição definida deve ser colocada, né, deve ser introduzida a inscrição automática. A FUNPRESP, que é a Fundação de Previdência Complementar dos servidores, né, do Executivo da União, aprovou um projeto de lei, né, adotou em 2015 a inscrição automática, e ela saiu de uma adesão de 30% dos servidores para 80% em 22, e hoje ela já consegue 96% de retenção. O que a gente fala? Você tem o antes, quando era opt-in, a FUNPRESP conseguia 30% de servidores que iam lá e falavam, eu quero participar da FUNPRESP, era 30% no opt-in. E agora, no opt-out, os servidores estão sendo inscritos e não saem, né? Então, se mantém essa decisão. Então, se mostrou muito acertada essa opção. E municípios, a gente vê também assim, a maioria dos municípios colocou inscrição automática. A gente tem alguns municípios que o jurídico do município pediu para tirar a inscrição automática. E o lado bom é que quem não tem na lei a inscrição automática, agora está regulado. Não precisaria ter uma lei do município autorizando. Basta que o próprio município queira fazer a inscrição automática e a entidade vai conseguir operacionalizar, não precisa mais da lei. Então, dá para fazer uma revisão, né, em que aqueles municípios que não tinham a aprovação de ter inscrição automática, passam a ter. Isso é bom para o operacional, né, o servidor já ingressa, você já vai lá, faz a inscrição, já está, não tem que fazer todo aquele processo de convencimento, deixa para a entidade de previdência, né, fazer o convencimento com o servidor, que é quem conhece, né, o negócio. Então, fica bom para todo mundo. E aí tem algumas regrinhas, né? Essa norma da inscrição automática estabeleceu assim, algumas regras mínimas. Primeiro, se o patrocinador quiser inscrever automaticamente, ele tem que aportar para o plano. Então, ele não pode inscrever o seu funcionário e ele aportar nada para o plano. Então, tem um limite mínimo, aqui um valor mínimo. Então, pelo menos 20% da contribuição do seu empregado você tem que aportar no plano, né? A entidade tem que entregar todas as informações para o participante em até 60 dias. Então, ela tem que mandar regulamento, ela tem que mandar certificado, ela tem que explicar como funciona o plano em até 60 dias. E depois, o participante tem 120 dias para fazer o que a gente fala opt-out, né? Pedir para sair. Então, se 120 dias ele falar, não quero, devolve tudo que foi colocado para ele, atualizado, e vida segue. Ele tem o direito de sair e levar tudo que foi descontado dele. Então, ele tem até esse prazo de 120 dias. Estados e municípios colocaram 90 dias para ele desistir. Então, a gente tem lá na resolução dizendo que ele pode ser usado o prazo que está na lei do município. O que mais? Isso, se ele desiste, a entidade tem aí até 60 dias para devolver esse dinheiro corrigido para o participante e também tem que devolver a parte que o patrocinador aportou. E a aplicabilidade dessa resolução vale só para os novos empregados. Então, uma empresa já tem plano de previdência e ela não pode fazer inscrição automática para os trabalhadores antigos, somente para os novos, porque os antigos já tiveram essa opção de se inscrever e não exerceram, né? Então, a resolução não deu essa possibilidade de você inscrever os empregados antigos. E tem uma série de artigos, né, e parágrafos específicos para plano de servidores públicos. Tem um aspecto que é interessante, que é esse, dizendo assim, quando que você pode fazer inscrição automática? E a gente lembra, é quando o servidor ingressa no ente, você pode fazer a inscrição automática. E tem uma outra inscrição automática, que é quando a remuneração dele ultrapassa o limite do RGPS. Lembrando, gente, assim,
que muitos falam assim, eu não tenho servidor que tem remuneração acima do teto, ele vai ter só lá para frente a remuneração acima do teto. A gente fala, opa, se ele vai ter a remuneração lá para frente, acima do teto, no momento que a remuneração dele ultrapassar, ele tem que ser inscrito, e aí a resolução coloca que você pode inscrever automaticamente. Isso já acontece, por exemplo, na FUNPRESP. Então, o servidor ingressa com um salário ali abaixo do teto, R$6.000. E aí ele vai progredindo na carreira. Aí a remuneração passa a ser 8. Quando passa a ser 8, pode demorar 1 ou 2 anos, isso, né? Dentro da carreira, ou 5, que seja. Ele é inscrito automaticamente no plano da FUNPRESP. E você pode também ter inscrição automática dos servidores que migraram. Então, a resolução autoriza a inscrição automática para quem migrou. Coloca essa possibilidade de usar o prazo da lei. Como eu falei, as leis de entes federativos colocaram, muitas vezes, prazo de 90 dias, né, para fazer o opt-out. Então, isso pode ser mantido. As entidades têm 2 anos para alterar seus regulamentos. Então, muitas entidades, como eu falei, não estavam preparadas para essa norma, e essa norma tem algumas coisas específicas, então as entidades provavelmente vão fazer alguns ajustes no regulamento. E, como eu falei, os municípios que não têm lei com inscrição automática vão poder adotar a inscrição automática sem estar na lei, bastando para isso um ajuste no convênio de adesão. Então, o município vai, acorda, olha, nós queremos passar a inscrição automática. E isso já está autorizado pelo CNPC. E aí a gente sempre coloca como ponto de atenção essa necessidade de conversa aí, né, entre o patrocinador e a entidade para operacionalizar a inscrição automática. A gente tem, é muito comum, né, o município, o servidor ingressa, ele tem inscrição automática na lei e ele não passa para a entidade a informação. Então, esse servidor vai ser inscrito lá 3 meses depois, né, ou fica ali esperando, né, o Recursos Humanos enviar essa informação para a entidade. Quem tem inscrição automática tem um direito, então o servidor tem que ser inscrito, então a informação tem que ir para a entidade a tempo. Então, isso é muito importante que seja observado. Aí eu já falei da lei, né, que era o outro tema muito desejado, que foi agora, que ajuda inclusive a inscrição automática, porque antes você inscrevia automaticamente, tinha que sair correndo atrás do servidor para que ele escolhesse o regime de tributação, né? E algumas vezes ele falava, não, nem quero continuar nisso, se eu tiver que tomar essa decisão, né, que é tão difícil que eu prefiro até sair do plano. E agora não. Então, houve alteração da Lei 11.053 e agora só quando for no momento do benefício é que ele vai fazer essa escolha. Vou deixar aqui a propaganda da cartilha de migração, que eu falei, olha, a gente estabeleceu lei, tem projeto de lei, tem orientação sobre a migração. Migração não é necessariamente um tema que todo mundo deve fazer, né, fazer incentivo, ele tem uma complexidade, então a gente aborda isso no guia, nessa cartilha de migração. Fizemos uma cartilha também para os entes que escolheram por fazer a migração para orientar os servidores, né, que seria um foco para os servidores, se o servidor deve ou não optar pela migração, que tem uma dúvida grande, né? Vou migrar para quê? Então, nessa cartilha aqui, a gente tem um enfoque para o servidor público. Por que vale a pena migrar ou por que não vale a pena migrar? Então, tem esses 2 aspectos nessa cartilha, ficou muito legal também. Convido aí a leitura. E aí, só antes de encerrar, eu vou mostrar para vocês assim, o nosso site, porque às vezes eu falei aqui de um monte de coisa, de informação, e o pessoal fica assim, mas onde é que eu pego essas coisas todas, né? Vou pedir para o Vitor me ajudar aí, para ele botar o nosso site. Deixa eu botar aqui. Aqui é o site do Ministério da Previdência Social, né? Então, quando você clica em assuntos, aí tem assuntos, previdência complementar. E tem uma abinha que é previdência complementar de servidor público. Então, assim, esse é o mapa da mina
para assuntos de previdência complementar do servidor público. Então, nessa seção aqui da previdência complementar do servidor público, tem esse primeiro item aqui, que é o painel de acompanhamento da implantação do RPC. Você pode abrir, por favor? Então, aqui, gente, todos esses dados que eu trouxe para vocês, quem são os entes que têm lei, quem aprovou convênio, e tem aqui, tem uma planilha Excel, que você fala assim, eu queria ver se o meu município está com convênio aprovado na Previc, ou qual é a data que a portaria foi aprovada na Previc, ou eu quero ver o meu município vizinho, qual foi a entidade que ele contratou, né? Então, eu tenho aqui uma planilha Excel, que eu tenho todo mundo que aprovou lei, todos os municípios, e eu tenho todos os municípios que contrataram a entidade, quem foi a entidade, qual é o plano da entidade que ele contratou e a data dessa portaria de autorização do convênio. Então, aqui, vocês podem fazer essa pesquisa, dá para pesquisar outros municípios, dá para pesquisar o seu. Então, está aqui, está escondidinho, mas não está, né? Está aqui nessa aba. Aí, pode voltar para a página anterior. E aqui, além desse painel de acompanhamento, que tem todos os dados, quem são os municípios que tem, quem não tem, às vezes você quer convencer o prefeito, aí você mostra o mapa. Fala, prefeito, olha aqui, todo mundo já implantou, menos nós, olha aqui, só a gente. Então, dá para mostrar aqui o painel, né, de acompanhamento. Aqui tem os guias, né, que eu falei, tem o guia de imigração, tem o do servidor público, aqui tem o guia para quem não tem lei, né? Que tem o guia de previdência para entes federativos, aí tem aqui modelo de projeto de lei, modelo de proposta de edital para contratar, de proposta técnica para contratar a entidade. Então, tem bastante coisa. Tem a própria portaria 1467 que a gente deixou aqui para facilitar a vida. Tem aquela nota técnica da alíquota que eu falei, olha, não pode ser uma alíquota baixa, a nota técnica está aqui. Então, aqui é o mapa. Quem quiser alguma informação de previdência complementar, eu convido a acessar essa sessão e agradeço aí pela paciência de me ouvir. Obrigada. Muito obrigado, Márcia. Agora daremos início e continuação. Antes, deixa eu falar para vocês que após a apresentação da Fabiana, nós abriremos para perguntas do plenário, tá? Fabiana, por favor. Olá, boa tarde, tudo bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer a Márcia a disponibilidade em participar desse painel com a gente. Eu acho que é muito importante o Ministério, né, a Secretaria, falar do cenário e de como os municípios e os entes precisam trabalhar, né, para poder fazer a implantação da Previdência Complementar. Eu vou começar trazendo um recorte rápido para a implementação do regime no Estado de São Paulo. Então, no Estado de São Paulo, nós temos 220 municípios com RPPS, 96% já tem a lei aprovada, e só 45% já estão autorizados pela Previc, né? Conforme a Márcia disse, esse percentual de municípios que já contrataram a entidade gestora e estão aí com o oferecimento do plano para os seus servidores. 23% desses municípios já estão com a Previcom, 22 municípios, agora a gente está com 23, fechamos com Suzanápolis essa semana. Essa é a quantidade de municípios que já estão com a Previcom. E aqui eu vou falar rapidamente sobre a contratação da entidade gestora. Então, nós vimos aí que alguns municípios ainda não contrataram, né, como eles podem atender à emenda constitucional 103. As etapas para adesão, como a Márcia também já adiantou um pouco, tem a lei do ente federativo, né? Logo após o processo seletivo para a escolha do gestor. Então, é muito importante, no caso dos municípios especialmente, a contratação da entidade gestora, porque isso faz com que os custos sejam divididos, né? Isso
elimina a necessidade do município implantar uma entidade para fazer essa administração. No caso da Previcom, a gente tem um plano multipatrocinado, onde tem 23 municípios dividindo os custos. Então, isso é muito bacana. E o terceiro passo é o convênio de adesão a ser aprovado pela Previc. E, ainda conforme a Márcia explicou, no caso da Previcom, a gente já tem esse esquema de aprovação do convênio de adesão de forma automática pela Previc. Então, fechamos essa semana com Suzanápolis, por exemplo, já submetemos o convênio de adesão assinado à Previc e, imediatamente, naquela data, a Previdência Complementar já está disponível para os servidores do município. Então, esse processo é bem rápido, bem mais fácil. Nessa etapa, é importante destacar que é interessante a formação de um grupo de trabalho. Isso ajuda bastante. Um grupo de trabalho que possa acompanhar todo esse processo, né? Que consiga iniciar e finalizar o processo. Isso é muito importante porque, no nosso caso, a Previcom atende muitos municípios com dúvidas e, muitas vezes, o município não consegue se encontrar naquele processo. Então, são dúvidas primárias que, aí, quando chega lá na frente, que já está para assinar convênio, eles vão ver que tem questões na lei, que eles não discutiram, que eles não entenderam, mas aí o processo já está lá na frente, fica tudo mais complicado. Lembrando que, né, a consequência da não adesão à Previdência Complementar tem o descumprimento de determinação constitucional, a perda do CRP e a responsabilização pelos órgãos de controle. Então, como eu disse, nesse processo de contratação, a Secretaria de Regime Próprio e Previdência Complementar fez um guia. A Márcia, ela participou desde o começo, é uma peça super importante nesse processo. Tem o QR Code aqui para o guia. Então, no guia, vocês vão encontrar modelos de projeto de lei, modelo de proposta técnica para o processo seletivo, como funciona, né, o licenciamento junto à Previc e a lista das entidades autorizadas, as multipatrocinadas autorizadas a fazer a gestão de planos de outros entes. O guia ele é bem completinho, é muito bacana, é muito importante para que vocês consigam tocar o processo da melhor forma possível. Algumas diquinhas, assim, os cuidados para definir as regras para o município, né? Então, as alíquotas de contribuição que garantam a complementação da renda. Então, a recomendação do Ministério é em torno de 7,5%. Mas, como a Márcia disse aqui também, já pegamos município com alíquota lá em cima, né, que não faz sentido e fica muito claro que há uma confusão entre a alíquota do regime próprio com a alíquota estabelecida para o regime de previdência complementar, que vai incidir só sobre a diferença do salário do servidor e o teto, né? Então, é importante tomar cuidado nessa questão. A vigência do RPC vinculada à data de aprovação do convênio pela Previc e a adesão automática, né, que é recomendável. A Previcom administra vários planos e muitos entes não têm adesão automática e agora, né, a gente vai ter esse tempo aí para poder se adequar à nova regra. Os cuidados para escolher uma entidade gestora, avaliar o processo de governança, a experiência técnica dessa entidade, em especial de servidores públicos, né? Pensar qual é o público de vocês, o que vocês querem oferecer para esses servidores, e o histórico de rentabilidade, política de investimento, desempenho, e a não priorização das taxas, né? Às vezes o município ele fica focado na redução de custo, de taxa, e não vê, né, e não leva em consideração a experiência da entidade, da fundação que vai administrar aí o patrimônio dos seus servidores.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Previcon. A Previcon, ela é uma fundação que ela foi criada especialmente para administrar a previdência complementar dos servidores do Estado de São Paulo. Ela foi criada em 2011, né? Tivemos os primeiros planos em funcionamento a partir de 2013 e aí, a partir de 2017, fomos autorizados a fazer gestão de outros estados e municípios. Então, a Previcon, ela tem uma população de cerca de 50 mil pessoas, entre participantes ativos, assistidos e beneficiários, e tem um patrimônio de cerca de 3,32 bi. A gente já está presente em 5 estados, começamos no estado de São Paulo, hoje nós temos Mato Grosso do Sul, Rondônia e Pará, e 24 municípios, incluindo o município de São Paulo, que optou por um plano exclusivo. A rentabilidade da Previcon desde o início, ela tem atingido o objetivo, né? Que é IPCA mais 4, então nós temos uma política de investimento robusta, conservadora, né? Pensando aí no longo prazo, e temos conseguido atingir esse resultado ao longo do tempo. Como eu disse lá no comecinho, a gente tem cerca de 3,32 bilhões em patrimônio. A estrutura de governança ela é composta por conselhos deliberativo fiscal e a diretoria executiva, né, que fica abaixo desse colegiado. Temos um comitê de auditoria, uma comissão de ética, um comitê de investimentos e os comitês gestores do plano. Os comitês gestores, eles não são obrigatórios pela legislação federal, mas a Previcon, desde o início, conta com os comitês gestores. Então, cada plano tem seu próprio comitê, que é formado por representantes dos seus municípios, né, do Estado, e eles acompanham todo o funcionamento do plano. Então, é mais uma forma que o município tem de participar da fiscalização, né, acompanhar o desempenho da previdência complementar oferecido pela entidade. O comitê de auditoria também, agora, pelo novo enquadramento da Previcon, né, na legislação federal, não é obrigatório, mas a Previcon tem o comitê de auditoria há anos e a gente vai manter a atuação do comitê em prol da transparência e melhoria dos serviços. Aqui o comitê gestor, que eu já falei. A gente tem um controle, uma fiscalização bem atuante também, né? Temos os controles internos, o Conselho Fiscal, os comitês que eu já falei, auditoria externa independente. Temos um auditor interno, né, atuando lá na fundação, e o comitê de auditoria. E os controles externos, que é a Previc, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que é o órgão supervisor do sistema, o TCE e os órgãos do Estado de São Paulo. Assim como vocês, nós temos toda essa parte de fiscalização pública também. A Previcon oferece 2 tipos de planos. Os planos individuais, que ele indicados para entes com potencial de mais de 1.000 participantes. Então, todos os estados contam com um plano exclusivo e a cidade de São Paulo, por ter uma capacidade, né, um público muito grande, também optou pelo plano individual. E o plano multipatrocinado, que é o Previcon Multi, que é indicado para os municípios, para os entes com potencial de adesão menor que 1.000 participantes. Então, conforme eu disse, no Previcon Multi, os municípios dividem os custos, né? A gente não... Há um ano, mais ou menos, a Previcon não cobra mais taxa pela gestão, então o município faz adesão, não é cobrada essa taxa, é cobrado somente a taxa de administração e a taxa de carregamento que incide sobre a contribuição e o patrimônio dos servidores. Que mostrar um pouquinho para vocês, né, conforme eu já disse, a atuação da Previcon no país. Nós temos o Pará, Rondônia, Mato Grosso do Sul, a cidade de São Paulo e mais 23 municípios do estado de São Paulo.
Então, nós temos municípios importantes no estado, né, incluindo aqui a cidade de São José do Rio Preto, Ribeirão, Guarulhos, Osasco, Birigui, né? Birigui com o Daniel foi um dos primeiros municípios que entraram na Previcon, Santa Fé, agora Suzanápolis. Então, o plano multipatrocinado, ele já tem muitos municípios e oferecemos toda a parte de comunicação, prospecção. Então, quando isso não só na Previcon, mas qualquer entidade, né, que o município contrate para fazer a gestão, ela precisa estar capacitada e disponível para atendê-los em todos os sentidos. Na prospecção, na comunicação, em tudo que o município precisar, para o fluxo de desconto em folha, palestras, enfim, plantões, todo o suporte que o município precisa para viabilizar a previdência complementar e fazer com que ela seja consolidada no município. Isso precisa vir da entidade gestora. Por isso que é importante que vocês prestem muita, né, atenção nesse processo, para que vocês contratem entidades que sejam capazes de suprir as necessidades do município. Eu fui bem rapidinho para ver se vocês têm perguntas, que o nosso tempo está esgotando. Obrigada. Deixa eu ver. Obrigado. Muito obrigado, Fabiana. Muito obrigado, Márcia. Parabéns pela apresentação. E agora coloco ao plenário se alguém tiver alguma pergunta. Boa tarde. A minha questão seria para a Márcia. O nosso município, ele fez atualmente, nós já temos a lei e o convênio já tudo correto, nós fizemos a admissão de alguns servidores. Só que a remuneração deles é inferior ao teto do regime geral. Que horas que eles vão... Seria uma questão mais operacional. Que horas que eles vão ter a informação que eles vão aderir ou não, ou já que você falou de adesão ali, né? Na hora que eles entram, se eu não me engano, na nossa lei, eles já estão no regime de previdência complementar, eles têm 30 dias para falar se continuam ou não. E que horas que começa uma contribuição do município, que horas começa a contribuição deles, se é somente a hora que chegar o salário deles acima do teto? Essa era a minha questão. Lembrando assim que o servidor, ele vai estar no plano, obrigatoriamente ele vai estar inscrito no plano, somente quando a remuneração dele exceder o teto. Então, o município fez o convênio de adesão, né, que é o seu caso, está com o convênio regular, e aí não teve nenhum ingresso de servidor com remuneração maior. Realmente, o município vai ter que ter esse monitoramento da folha, né, marcando aqueles servidores que entraram depois da instituição do regime. Então, ele já tem uma cor diferente lá no sistema. E aí vai, mês a mês, monitorando. Aí no mês de junho, um servidor, a remuneração dele superou o teto. A partir desse mês, o município vai pegar e vai enviar para a entidade de previdência aquele valor e aquela contribuição referente àquela remuneração. Então, o servidor vai estar inscrito já no plano a partir dessa data. Se o seu município tem inscrição automática? Então, isso é importante, né? A gente não pode estabelecer, eu estava até conversando com o César isso, né? Não pode ter uma data para o servidor ingressar na Previdência Complementar. É um direito, né? Então, o servidor, ele pode, supõe, ele está na inscrição automática, ele entrou no município e ele foi lá e opt-out, estou fora, não quero. Não tenho grana, não tenho disponibilidade financeira, não vou participar da Previdência Complementar. Daí, 3 meses, ele senta numa roda com os amigos e os caras falam, cara, você está perdendo dinheiro, você está deixando de receber o dinheiro do seu patrocinador, você vai ficar fora. E aí ele quer entrar, ele pode? Pode. Passou 2 anos, ele quer entrar, ele pode? Pode, é um direito. Então, não pode ser estabelecido um prazo para o servidor ingressar no plano.
Então, é importante isso, né? Tem o prazo da inscrição automática. Se ele não tem a remuneração naquele momento da inscrição automática, ok. Mas depois disso, o ideal é que automaticamente ele seja inscrito, se a remuneração dele passar. Por que isso, gente? Porque se a remuneração dele vai crescendo, né? Começou em 5, vai chegar em 9. Quando ele for se aposentar, ele vai estar sujeito ao teto. Então, assim, ele vai deixar de ter todo aquele aporte que ele poderia ter do município, né? Do momento que a remuneração dele passou. Tem algumas entidades e alguns municípios que, tendo essa visão da proteção previdenciária, já no ingresso desse servidor, suponha, você sabe que o servidor vai entrar com 5 e ele vai chegar no topo de carreira a 9, né? Quando ele ingressa, a entidade já poderia inscrever ele facultativamente, falar assim, olha, o legal é que você já comece a contribuir, você sozinho, né? Porque a sua remuneração vai exceder o teto e aí você já vai capitalizando recursos para a sua previdência. Então, muitas entidades já fazem esse convencimento mesmo para o servidor que não atingiu o teto, né? Para que ele não fique desprotegido. Mas, depois disso, na vida, né? Você falou, quando que eu devo inscrever? Se você tem servidores nessa situação, o ideal era mandar para a entidade e já começar a aportar para ele. Porque ele tem direito a esse aporte. Tá, enquanto ele não passou, ele não tem, o município não está requerido, vamos dizer assim. Depois que passou, sim. Mais alguém? Alguma pergunta? Por favor. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela exposição, muito boa. E eu tenho apenas uma dúvida sobre essa questão dos prazos. Porque, vamos supor, no caso do meu município, nós tivemos uma lei em 2022, falando da instituição do plano de previdência complementar. Essa lei já limitou, a partir da vigência da lei, todos os benefícios concedidos para aqueles que ingressarem a partir da lei ao teto. Só que a Previdência Complementar só foi efetivamente assinado o convênio no ano seguinte. E teve um servidor que entrou nesse interregno. Aí, no caso, como é que faria a operacionalização disso? Ele recebe acima do teto, contribui hoje com base na remuneração cheia, só que ele não tem direito à Previdência Complementar e tem o benefício limitado ao teto. Então, seria possível fazer alguma transição, alguma alteração nesse sentido? Obrigado. Qual que é o seu nome? José Eduardo. José Eduardo, vamos ver se eu entendi. Tá, vamos ver se eu entendi. A lei foi aprovada em 2022. Convênio de adesão só em 23. E entre 22 e 23 entrou um cidadão. Aí você está perguntando, esse cidadão ele está em qual condição? Ele não está vinculado ao regime de previdência complementar. Ele está no modelo antigo, RPPS pleno, a vida que segue. Ele não vai ter a limitação ao teto. Não é porque a lei estava aprovada que você tem que limitar ele ao teto, como eu falei, né? Esse servidor, ele segue a vida dele normal. Ele é servidor antigo, né? Para o que a gente chama de servidor antigo. Se ele quiser, ele vai poder migrar, né? Mas não tem, como não tinha convênio aprovado, não estava vigente o regime. Perfeito. É que no caso a nossa lei fala explicitamente isso, que a partir da lei seria limitado ao teto. Só que aí fica um limbo um pouco estranho, né? Porque eu até pensava nisso. Isso, porque assim, como é que você fala que a partir da lei ele está limitado ao teto se ele não tinha como ingressar numa entidade de previdência, né? Por isso que a portaria veio regular esse tema. Dizer assim, gente, ó, data de vigência é essa, justamente para não prejudicar o servidor, dele ficar sem essa proteção durante, né, esse período. Perfeito, muito obrigado. Mais alguma pergunta? E qual é o papel do RH nessa informação, tanto para o regime próprio quanto para o regime complementar? Quem que a gente deve comunicar, porque eu sou da área de RH também, além de conselheira do regime próprio. Então, eu gostaria de saber como que a gente faz essa comunicação, principalmente desses servidores, que não tinham a obrigação, porque eram servidores antes mesmo da instituição do regime complementar, mas passaram a ter as remunerações acima do teto.
por causa da carreira mesmo. Você quer falar? Bom, o RH ele é fundamental no processo de implantação da Previdência Complementar, né? O RH é o nosso principal parceiro. Então, no caso da Previcom, quando é aprovado o convênio de adesão, nós imediatamente agendamos reuniões com os RHs e aí tem todo um alinhamento técnico de fluxo de folha para entender como funciona, como vão ser feitos os descontos, tem modelo para poder... os VDs que vocês chamam, né, o que deve ser enquadrado, como a previdência complementar deve ser enquadrada aí no município. Então, há um trabalho, uma parceria para que a gente defina a melhor forma possível. Mas aí, essa informação que você está dizendo, ela tem que ser compartilhada com a entidade responsável pela gestão da previdência complementar. Então, aí você parte desse percentual que vai ser, né, dessa contribuição que vai ser retida do servidor, vem para a entidade gestora, né, porque esses valores eles são alocados numa conta individual, no CPF do servidor, e aí a outra parte você vai continuar destinando até a alíquota, no caso de no servidor novo que está sob a vigência do regime de previdência complementar, até o teto que vai ser direcionado para o regime próprio, né, nos termos aí do fluxo interno do próprio regime próprio. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Você vai... Tá. Bom, então gostaria de agradecer a todos pela presença. Muito obrigado a todos. E alguns lembretes.